Olá, voltamos com o resumo deste livro, Os Mensageiros, o capítulo 20, Defesas contra o Mal. Quando os capítulos que já fizemos os resumos, o André, o Alfredo, Aniceto, eles estão lá no posto de socorro, que é aquele grande castelo situado muito próximo às regiões sombrias. E nesse momento eles estão subindo no castelo, onde eles se encontram aquela construção grandiosa, onde eles percebem uma torre, um serviço de resistência, havia um baluarte grande elevando-se acima, deixavam transbordar a água corrente, era uma torre de vigia, onde havia uma cisterna, as seteiras de defesa e em seguida paliçadas e barbacãs, refletindo a complexidade de todo aquele aparelhamento defensivo. E as armas, no cume da torre de vigia havia uma enorme bandeira muito alva, denotando a paz, balançando ao vento como um largo penacho de neve. Essa narrativa do André nos traz a situação que ele nos coloca e ele estava imaginando qual a razão de haver naquele local, que era um posto de socorro, mecanismos de defesa. Havia a concórdia, a bandeira, mas também haviam as armas de defesa e todo o sistema de proteção. Alfredo então percebeu a dúvida de André. A nossa bandeira é de concórdia e harmonia. No entanto, é imprescindível considerar que estamos em serviço e precisamos defender em qualquer circunstância. Enquanto não imperar a lei universal do amor, é indispensável que persevere o reinado da justiça. E ele coloca que no posto de socorro eles estão como que ovelha em meio a lobos. E embora não caiba o extermínio das feras, eles tinham que ter mecanismos de defesa para aquele local, para preservar o ambiente de socorro. Mas como esse posto de socorro era muito próximo da terra, recebiam os nossos eflúvios, né? Eles recebem os nossos eflúvios e eles ficam em sintonia conosco, na nossa materialidade, na nossa sensualidade, no nosso instinto de violência. Eles tinham que estar organizando toda a segurança do local. Crosta, nossos irmãos menos felizes lutam pela dominação econômica, pelas paixões desordenadas, pela hegemonia, por falsos princípios. Nestas zonas imediatas à mente terrestre, temos tudo isso em identidade de condições. Por suas paixões desordenadas que a terra, inquietações terríveis, desequilíbrios da mente. Então, o Alfredo explica que há essa conexão, essa sintonia com os habitantes da terra e com esses espíritos trevosos, esses espíritos que estão à volta do posto de socorro. André pergunta, mas e as armas? Elas são utilizadas? Então, Alfredo, claro, não temos balas de aço, mas temos projéteis elétricos. Naturalmente, a ninguém atacaremos. Nossa tarefa é a de socorro e não de extermínio. Mas o André e o Vicente ficaram muito assustados pela colocação do Alfredo. Porque como poderiam, né, ter um ato de violência com os nossos irmãos sofredores? Mas o Vicente explica. Eles poderiam causar a impressão da morte? O administrador meditou e respondeu: meu amigo, se já não estamos na carne, busquemos desencarnar também os nossos pensamentos, as nossas criaturas que se agarram aqui. As impressões físicas estão sempre criando densidade para os seus veículos de manifestação.
Da mesma forma que os espíritos delicados, a região superior, estão sempre purificando e elevando esses mesmos veículos. Nossos projéteis, portanto, expulsam os inimigos do bem através de vibrações do medo, mas poderiam causar a ilusão da morte, atuando sobre o corpo denso dos nossos semelhantes menos adiantados no caminho da vida. A morte física na Terra não é igualmente pura impressão? Ora, nós sabemos que a morte é só do corpo, o espírito é eterno. Nós temos essa conexão, né, com a matéria, mesmo no plano espiritual, mesmo desencarnados, ainda há essa conexão. E ele continua, o corpo denso modificado pode ressurgir todos os dias pela matéria mental, pelo pensamento, destinado à produção dele, enquanto que para obter o corpo físico, almas há que trabalham por vezes durante séculos. Então o Vicente está explicando essa diferença, né, de nós estarmos aqui encarnados e vivermos para o Espírito Eterno. Mas muitas vezes o que acontece é nós desencarnamos e ainda a nossa mente, as nossas impressões estão relacionadas ao corpo da matéria. História, uma lenda hindu. Vicente conta a história da lenda hindu, da serpente e do santo. E ele, para explicar a situação que eles estão conversando sobre o poço de socorro, conta que havia um homem santo a serviço de Deus. E ele buscou a região confiando no Senhor e em si mesmo. A serpente o atacou desrespeitosa, dominando-o. Mas ele, com um olhar sereno, falou: minha irmã, é da lei que não façamos mal a ninguém. A víbora reconheceu-se envergonhada, se recolheu e o sábio continuou o caminho. E a serpente modificou completamente o seu instinto. Procurou lugares habitados pelo homem, desejosa de reparar antigos crimes. Mostrou-se integralmente pacífica, mas, desde então, começaram a abusar dela. Quando lhe identificaram a submissão absoluta, homens, mulheres e crianças davam-lhe pedradas. A infeliz recolheu-se à toca, desalentada, vivia aflita e temerosa, desanimada. Eis, porém, que as criaturas perseguiam-na e apedrejavam-na. O sábio pensou e respondeu após ouvi-la: mas, minha irmã, houve um engano de tua parte. Aconselhei-te a não morderdes ninguém, a não praticares o assassínio e a perseguição. Não te disse para evitar assustar os maus. Não ataque as criaturas de Deus, nossas irmãs no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância. Mostrando, é preciso manter o perverso à distância. É preciso manter o perverso à distância. Mostrando os teus dentes e emitindo os teus silvos. Nesse momento, Aniceto sorriu de maneira expressiva e o administrador concluiu: creio que a fábula dispensa comentário. Então essa fábula serviu para explicar o mecanismo de defesa e toda aquela construção que o André nos narra no começo do capítulo, com o baluarte, com todos os mecanismos de defesa, com as seteiras, porque lá no poço de socorro eles precisavam manter a defesa, porque se houvesse uma invasão pelos espíritos das trevas, como em alguns outros livros nós já narramos aqui, eles teriam essas defesas contra o mal, através do choque, através dessas sensações. E a fábula também complementa com essa situação. Então, como disse Jesus, que sejamos mansos como as pombas, mas espertos como as serpentes. Que Jesus abençoe.